Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre o FastAPI. O FastAPI é um framework web para a construção de APIs com Python. Ele permite que você crie APIs rápidas e seguras com muito pouco código. Então vocês vão ver como é fácil criar uma API aqui com o FastAPI. E API nada mais é do que uma interface de programação de aplicativos. Então, ele é basicamente uma ponte que vai permitir que dois aplicativos conversem entre si para trocar dados e etc. Certo? Então, o Fast API, a principal característica dele, pelo nome já é muito intuitivo, Fast do inglês rápido. Então, ele é muito rápido, tanto na performance quanto na criação de APIs, certo? Então, com apenas algumas linhas de códigos, é possível que você crie uma API funcional. E ali você vai ter validações e documentações automáticas. Então, outra característica aí é a facilidade de uso desse framework. Então, primeiro vocês terão que ter o Python, obviamente, instalado, e o Python na versão 3.6 ou superior, certo? E aí vocês vão ter que ter algumas bibliotecas instaladas. Então, vocês vão vir aqui em terminal, new terminal, e vão instalar as seguintes bibliotecas. pip install, certo? E vem aqui, teste API, que vai ser para rodar as nossas aplicações, e o servidor, o vCorne, certo? Então, vocês dá esse comando, dá um Enter para instalar essas bibliotecas. Então, criar aqui api.py para começar o nosso código. Então, a gente vem aqui, dá um from fast API, import fast API. Então, aqui estamos importando o fast API, que é o núcleo do nosso framework, certo? E vai ser o nosso ponto de partida para criar a nossa aplicação. Também vamos importar aqui a partir do PyIdentic, vamos importar o Bazel Model, que vai ser a classe base para todos os modelos de dados, né, no caso objetos aqui que vamos usar. E o PyIdentic, ele é utilizado para a validação e a manipulação de dados. Feita essa parte, nós vamos agora dar um comando aqui, fastAPI. Na verdade, vamos criar uma instância da nossa aplicação, né, para gerenciar todas as rotas, respostas e validações. Então, você cria aqui uma variável app, por exemplo, que recebe fastAPI, certo? Feito isso, vamos imaginar que, como nós não vamos usar banco de dados, vamos criar um banco de dados imaginário. Para isso, nós vamos utilizar um dicionário. Então, imagine que você tem uma escolinha de futebol, que você tem lá os dados dos seus jogadores, certo? E aí você vai ter o nome desse jogador, vai ter a idade e a posição dele. Então, vou criar esse banco de dados imaginários aqui, entre aspas, né? E para usar o dicionário, você usa as chaves. E aí o dicionário, ele vai ter uma propriedade, né, e o valor. Então, você vem aqui, vou criar o jogador 1, e aqui eu vou criar um subdicionário. E aí, eu vou ter aqui a propriedade nome, que vai receber um valor. Então, eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, João. E aí, ele vai ter a idade, que vai ser 12 anos. E aí, a posição de João vai ser atacante. Então, vamos clicar aqui, criar mais alguns outros dados. Tem aqui da vírgula e cria o nosso segundo jogador. Vamos mudar aqui agora. É Victor, tem 13 anos e joga de meio campo, no volante. Vamos criar mais um aqui. Opa, tá. O nome agora vai ser José. José tem 11 anos e vai ser goleiro. Então, criamos aqui um dicionário imaginário. Imaginário não, um banco de dados imaginário, né, jogadores, onde cada chave representa o ID de um jogador. Então, aqui vai ser o ID1, o ID2 e o ID3, certo? E aqui eu vou ter os valores, que são informações sobre jogadores, como o nome, a idade e a posição dele. Então, vamos aqui, dar um app.get
E aqui a gente passa a nossa rota principal, representada pela barra, certo? Então, essa é a rota, uma rota get, que vai responder às requisições para o endpoint raiz, ok? E aqui a gente vem criar uma função, pode ser início mesmo, não vai importar, e dá um return no dicionário de jogadores. Ou seja, a função início ela vai retornar o dicionário completo dos jogadores. Então, vai trazer todos os dados desse dicionário, ok? Feito isso, vamos aqui criar um outro endpoint, certo? App, na verdade, a gente tem que usar o decorador, que eu estava esquecendo, decorador, que é representado pelo arroba, certo? Então, ainda arroba app.get, e aqui passa barra, vamos aqui buscar agora o jogador pelo ID. Então, a gente vem aqui, cria, por exemplo, get jogador, barra, e passa aqui o ID do jogador. Vem aqui criar a função get jogador, que vai ser passado como parâmetro esse ID do jogador, que vai ser do tipo inteiro, certo? E aqui a gente vem dar um return jogadores, um índice de jogador, ok? Então, basicamente, essa aqui é uma rota onde o parâmetro é o ID jogador, é passado e vai ser passado diretamente na URL. Ou seja, ele é um path parâmetro. Então, um parâmetro path, ok? O parâmetro path ele é utilizado quando a gente quer passar um valor diretamente na URL. E aí, o valor ID jogador é recebido como um parâmetro do tipo inteiro, que a gente colocou aqui. E a função ela vai retornar os dados do jogador correspondente a esse ID que a gente passou. Então a gente usa o parâmetro path para buscar algum valor específico, ok? Então vamos criar outro endpoint aqui. Então a gente usa o arroba app.get. E aqui agora vamos buscar o jogador pela posição. Então get jogador, posição. E aí a gente vem aqui, cria a nossa função def vou usar o no case. Jogador time. E aí a gente tem que passar um time como parâmetro, certo? Então vai ser o time que vai ser do tipo, time não, posição, vai ser do tipo string, então str. E aí vem aqui e vamos fazer aqui uma verificação, né? Jogador, de, jogador, jogadores. Agora vamos fazer uma verificação. Jogadores, jogador, ID jogador, na verdade. Vamos buscar o time agora. Time não, posição. Cara, o que é que eu tô com o time na cabeça? Posição. Se for igual a posição que eu passei aqui como parâmetro, então ele vai me dar um return jogadores, jogador e de jogador, verdade. Caso não, ele vai me retornar aqui uma mensagem, né? De, por exemplo, return dados não encontrados. Não encontrados, certo? Vamos lá. Esse get aqui, ele vai receber como parâmetro um parâmetro carry, né? Que vai ser um parâmetro de consulta na URL. Então a função ela vai percorrer todos os jogadores e vai retornar o primeiro jogador encontrado que tenha a posição igual ao valor recebido. Caso não encontre, ele vai retornar um erro com a mensagem dados não encontrados. Ok? Pronto. Agora vamos criar aqui um, um outro endpoint para atualizar esse jogador e deletar. Então, a gente tem que criar pelo menos antes uma classe. Então, a gente vem aqui e cria uma class, e aí cria a classe jogador, que vai herdar base model, certo? E aí, a gente vem aqui, dá um nome, que vai ser do tipo string posição, vai ser do tipo string, e, na verdade, a idade antes, né? E a idade vai ser do tipo inteiro, ok? Então,
modelo de jogador, que é essa classe de jogador, é um modelo de dados baseado no PyDent que vai definir os dados de um jogador. Como os dados de um jogador devem ser estruturados, né? Então, deve ser estruturado com nome, idade e a posição. E aqui, eu vou criar uma outra classe para atualizar jogador. Então, classe atualiza jogador. Também vai ser herdado de base, ser da base model. Tá. Aqui tem aqui nome, aí passa str, tipo string igual a nome, ou seja, ele é opcional, certo? Então, nome, posição, idade, tipo str, opcional, certo? Então, por exemplo, quando eu for atualizar um jogador, eu posso só atualizar a idade dele, ou a posição dele. Então, não necessariamente quando eu for atualizar, precise ser atualizado todos os dados. E aqui, str nome, aqui é do tipo inteiro. Pronto, temos aqui os nossos modelos. Então, esse modelo aqui, ele é semelhante ao modelo de jogador, porém ele vai ter os valores padrão none. Por quê? Isso aqui é quando nós não queremos, como eu expliquei anteriormente, atualizar todos os dados do jogador, entendeu? Então, somente aqueles dados que a gente passar na requisição. Então, feito isso, agora vamos criar aqui um app, o decorador, né? O arroba app.post, e aí, barra, vamos aqui, cadastra, vamos. É a opção de cadastro jogador. Cadastro jogador. E aí a gente passa esse ID do jogador. Então vamos criar nossa função agora. Cadastra jogador. E vai ter um ID, certo? Que vai ser do tipo inteiro. E também ele vai ser um jogador que vai ser do tipo da classe jogador. Pronto. Agora vamos aqui fazer uma verificação se esse ID do jogador ele está dentro do dicionário jogadores. Então a gente vem aqui, dá um ID jogador. Se esse ID jogador estiver no dicionário jogadores, então, a gente tem que apresentar um erro e dizer que esse jogador já existe, ok? Então a gente tem que dar um erro e diz que o jogador já existe. Se não, a gente vem aqui dar um jogadores, uh, ID jogador, vai receber jogador. E aqui já dá logo um return em jogadores, jogadores, ID jogador, ok? Então basicamente esse método aqui, esta rota post, ela vai servir para cadastrar um novo jogador. E aí o parâmetro ID jogador ela vem da URL. E o objeto jogador ela é passado no corpo da requisição em formato de JSON, tá? E fazemos uma verificação aqui se esse jogador já existir, ou seja, esse ID aqui que a gente passou já estiver aqui presente no dicionário, a função vai retornar um erro, né? De erro, esse jogador já existe. Se não, o jogador é adicionado no dicionário, ok? Agora vamos botar a função de deletar, certo? Então a gente vem aqui, arroba app.delete, daqui um barra exclui, exclui jogador. E aí a gente vai ter que passar o ID, né? O ID jogador. Vamos criar aqui a nossa função, exclui, exclui jogador, passando como parâmetro o ID do jogador, que deve ser do tipo inteiro. Ok? E aí a gente vai fazer a verificação. Se esse ID ele não está no dicionário de jogadores. Se ele não está, a gente tem que retornar um erro. Não tem como você apagar algo que não existe. Então a gente vem aqui, dá um erro, jogador, jogador não existe, certo? Se não, a gente vem aqui, usa o comando del, e aí chama o dicionário de jogadores e passa o ID jogador, ID jogador. E aí dá um return, vamos apresentar com a mensagem de success, jogador excluído, jogador excluído, certo? Então, basicamente, essa rota aqui, ela serve para deletar um jogador do dicionário.
E aqui fazemos uma verificação, se esse jogador ele não existir, essa função vai retornar um erro. Esse erro aqui vai trazer essa mensagem de que o jogador não existe. Caso esse jogador exista no dicionário, então ele vai retornar a mensagem de sucesso e vai excluir o ID, o jogador pelo ID que eu passei aqui do dicionário, certo? Pronto. Agora vamos usar para atualizar o jogador. Para isso a gente usa o método put, certo? A gente aqui barra, aqui, por exemplo, atualizar jogador. E aqui a gente passa o ID do jogador. Nós vamos criar nossa função atualizar o jogador. Aí passa aqui o ID dele e deve ser do tipo inteiro, tá? E a gente passa aqui jogador, que vai ser do tipo, a classe que a gente criou ali, atualiza o jogador, ok? E aí a gente deve fazer umas verificações aqui, porque lembre, quando a gente vai atualizar o jogador, não necessariamente a gente quer atualizar todos os dados dele. A gente tem que fazer essas verificações. A gente vem aqui, dá um if, ID jogador, primeiramente, certo? Vamos fazer a verificação se esse jogador ele existe no banco de dados. Então, se esse jogador ele não existe, nosso banco de dados, entre aspas, certo? É o nosso dicionário ali, que é um banco de dados fictício. Então a gente vem aqui, se o jogador não existir no dicionário de jogadores, a gente vai retornar um erro. E esse erro vai nos dizer que esse jogador não existe, certo? If jogador, aí acessando essa variável do tipo da classe atualiza o jogador, então a gente tem acesso às variáveis dele, então jogador.nome. Se ele for diferente de nome, seja ele for diferente de vazio, tá? A gente vem aqui, dá um jogadores, ID jogador, e aqui a chave nome. Ele vai receber jogador.nome. Ok? A gente vai fazer isso para os demais campos. Aqui, tá? Aqui é só alterar. Nome, a idade ou posição? Idade. Idade, for diferente de nome, idade, idade. Aqui a mesma coisa agora para posição. Posição, posição e posição. Tá? E a gente vem aqui dar um return em jogadores de jogador. Isso aqui basicamente, essa rota aqui, utilizando o método put, é utilizado para atualizar os dados de um jogador existente, tá? Então a gente vem aqui e faz primeiramente uma verificação se esse jogador existe. Se ele não existir, a gente retorna esse erro aqui de que o jogador não existe. E aqui essas verificações são, se o nome, a idade e a posição for passado na requisição, ele será atualizado. Caso contrário, né, a gente não passe nada, o campo ele não será alterado e vai permanecer como está aqui, ok? Essas três verificações aqui, para nome, idade e posição, ele vai garantir que somente os campos fornecidos eles sejam atualizados, ok? E aí a gente preserva esses campos aqui que não forem atualizados. Pronto? Nosso código está pronto, agora a gente vem aqui no terminal para rodar nossa aplicação. Então, Python, "-m", uvicorn, e aí passa o nome do nosso arquivo, que no caso é API, e aí não passa a extensão, dois pontos da nossa instância, que é app, reload, para ele carregar automaticamente sem a gente ficar precisando atualizar, ok? Então a gente vem aqui, dá um duplo clique e vai entrar na nossa aplicação, certo? A gente já tem aqui os nossos dados. Se a gente quiser ver de forma visual, a gente vem aqui e dá um barra docs. E aí a gente vê tudo isso aqui de forma visual. A gente tem aqui o método get com a função início. Se a gente der aqui um try it out e executar, a gente vai ver todos os nossos dados que temos lá no nosso dicionário, certo? Aqui nós temos como buscar o jogador pelo ID. Então a gente, se executarmos aqui, ele vai dar erro e dizer que o ID jogador ele é obrigatório. Se a gente passar aqui o ID jogador 1, ele vai nos trazer os dados do jogador que tenha o ID 1, tá? Então ele trouxe aqui o ID, os dados do jogador João, ok? E aí a gente tem que buscar pela posição também. A gente passa aqui pela posição
A gente vai passar aqui, deixa eu ver, buscar o João, atacante. E aqui ele vai trazer os dados do jogador João, ok? Nós temos aqui o método para cadastrar um novo jogador. E aí, a gente vem aqui dar um tryout. Vem aqui, passo o ID4. O nome vai ser Mário. Mário tem 10 anos e Mário é zagueiro. Então, ele tem o ID4. Nós temos aqui até o ID3, correto? Se a gente dar aqui, dizer que o ID desse jogador é 3, ele vai dar um erro, né? O jogador já existe. Então a gente tem que passar um ID diferente dos jogadores que já existem. Então, vamos passar com o ID4, executar e tá aqui. Ele já nos retornou os dados de Mário. E se a gente vir aqui para pegar todos os jogadores, ele já vai trazer os dados do jogador Mário, ok? E aí, vem aqui agora na função de excluir jogador. Normalmente a gente tem que passar o jogador pelo ID. Então vamos excluir Mário. E aí, success, nos retorna aqui success, uma mensagem de sucesso, que o jogador foi excluído. Então, novamente, a gente vem aqui na função que retorna todos os jogadores e dá um execute. Mário já não vai estar mais aqui no nosso banco de dados fictício, ok? E a gente tem um método também de atualizar jogador. Então, a gente tem que dizer o ID do jogador, o ID1, que é de João, certo? João. João, ele disse que não quer ser mais atacante, então a gente aqui vai mudar a posição. Então, os outros campos, a gente exclui aqui e não passa, porque ele é opcional, certo? Então, João, agora, ele é zagueiro. Deu uma louca nele e agora ele resolveu ser zagueiro. A gente vem aqui, muda, ok? E aqui, opa, ele adicionou uma nova, filho. O erro aqui, rapaziada, foi porque eu coloquei o nome do campo errado. Então, o nome do campo é posição com C cedilha e tio. A gente tem que passar exatamente como está aqui. Por isso que ele criou um novo valor, né? Uma nova chave, posição diferente dessa aqui. Então, a gente vem aqui dar uma atualizada. Vem aqui, dá um executar. Pronto. Nossos dados estão aqui. Então, vamos atualizar aqui o João. João deu a louca, agora ele quer ser zagueiro. Então, a gente vem aqui, só passamos o campo que a gente quer alterar, certo? Senão vai dar erro. Ele vai trazer tudo com o padrão que está aqui, que no caso é string. Então, aqui dá um execute, ponto, pronto. Ele já nos retornou aqui que João, a posição dele foi mudada para zagueiro. Normalmente se a gente vir aqui, né, e dar um execute, já alterou aqui a posição dele, ok? Então, basicamente é isso. O Face API ele é excelente para criar essas APIs de alto desempenho, especialmente quando vocês trabalham com APIs RESTful. Então, vocês viram como é fácil criar aqui essas APIs, né? Em poucas linhas de código, né? Não deu nem 100 linhas de códigos. A gente criou essa API aqui, fácil de manipular, interativa, ok? E aí, eu te encorajo a você explorar mais os recursos do Fast API. Se você vir aqui, você pode buscar a documentação caramba, do Fast API, tá? E aí aqui tem tudo para você explorar sobre a documentação desse framework, como autenticação, validação de dados, mais complexa, né? E aí futuramente integrar com o banco de dados, já que a gente criou um banco de dados fictício aqui, ok? Então se vocês gostaram, deixa o like aí. Se quiserem um código assim feito com o Fast API, uma API feito com o Fast API, integrado com o banco de dados, vocês deixem no comentário e dá o like aí, tá ok? Se vocês gostaram, deixa o like novamente, se inscreva no canal e acesse o link da descrição se quiserem acessar os melhores cursos de programação do mercado, ok? Então é isso, tamo junto, tchau, tchau.